A vida interior de nosso Senhor Jesus Cristo, por Monja Maria Cecília Bage. Capítulo 1. Que a prática de Deus, o Deus de Deus, que começou a viver na carne humana no ventre de Santa Maria até o seu nascimento. Prólogo de Jesus. Há duas vidas pelas quais o homem vive na terra. Ou seja, uma é a vida externa, que significa a vida ativa, e a outra é a vida interior, íntima, que significa a vida contemplativa. É claro para cada um, que é a vida externa, a vida ativa. A outra, para mim, é manifesto. E essas duas vidas, quando bem reguladas, são unidas para que uma não impeça o exercício da outra. E quando viver de um e de outro é direcionado para minha maior glória. As duas vidas são tão unidas que todos podem conhecer a sublimidade do outro pela perfeição de um. De fato, nesta obra da minha vida interior, minha vida íntima, eu, Jesus, farei você sentir como a exterior também concedeu. E embora a minha vida externa tenha sido considerada culpada pelos iníquos, no entanto, foi aplaudida e admirada pelos justos, e foi de uma complacência de meu Pai eterno. De fato, ele testemunhou isso no Jordão e no Tabor com as seguintes palavras: "Este é o meu filho amado, a quem me comprazo." Nem você se maravilhe, amada esposa, se antes de lhe mostrar qual era a minha vida interior, eu explico a maneira pela qual todo homem vive na terra, isso é, uma vida interior, na consciência, e a vida exterior, ativa, para que você fique bem persuadido e escreva com confiança o que eu ordeno e confirme a sua obediência. E mesmo que pareça tão difícil, você achará isso não apenas muito fácil, mas também do seu mais alto consolo e lucro espiritual. Animai-vos, pois, querida, não tema nada. Ao contrário, pois eu te manifestarei tudo com todo o amor que eu te trago. Como uma noiva para mim, minha querida. No entanto, quero que você corresponda a tanto amor, tentando me imitar em tudo o que lhe mostrei antes, e mostrarei muito mais sobre o futuro neste trabalho. Quero precisamente que você escreva a minha vida, para que ela fique melhor impressa no seu coração, como Davi fez com a minha lei. E sua lei está profunda em meu coração. E você dirá: e sua vida no fundo do meu coração, vou imitá-la perfeitamente, e assim seja minha verdadeira e fiel noiva. Oferta antes da encarnação. Assim, o momento em que eu ansiava em minha encarnação chegou ao ventre mais puro da Virgem Maria. Antes de me juntar à natureza humana e antes de minha alma mais santa e perfeita ser criada, e me ofereci para sofrer e sofrer tudo o que o Pai teria ordenado e que teria sido do seu prazer. Eu queria usar a minha divindade para não ficar ausente do sofrimento, já que, sendo abençoado, não estava sujeito à dor ou sofrimento, mas apenas para preservar a vida natural e humana que estava prestes a assumir, que nunca poderia ter sido preservada por causa do pecado original. Entre tantas dores, se minha própria divindade não estivesse unida à minha humanidade, a encarnação do ventre da Maria criada, portanto, quem era a alma? Quem animaria o meu corpo passível e mortal? Juntei-me imediatamente à minha divindade, com a união mais perfeita, de modo que essa alma imediatamente se deificou, e era ela imediatamente capaz da divindade. Conhecia a divindade com todos os seus atributos, conhecia sua dignidade. Eu, estando perfeitamente unida à palavra, minha alma adorava a Trindade e também estava sujeita às ordens que o Pai Eterno havia decretado, com todo o seu conhecimento, plenitude de luz e capacidade perfeita. A palavra do Pai, o Verbo de Deus, concordou em descer para as entranhas da Virgem Maria e animar pequeno corpo humano, que ao mesmo tempo havia sido formado pela obra do Espírito Santo no ventre da Virgem. Primeiras penalidades. Minha alma, unida à palavra do Pai, que desceu para viver naquelas angústias e animar o pequeno corpo, imediatamente sentiu naquele primeiro momento toda aquela dor e tensão que uma pessoa em perfeito julgamento e pleno conhecimento sentiria.
em tal habitação e proximidade. Eu estava agora preso, querida noiva, assim como todas as outras crianças que são privadas do uso da razão. Eu, no entanto, como Deus, eu tinha todo o conhecimento e minha alma sentia aquelas ansiedades que geralmente causam tensões semelhantes. Nas minhas primeiras batidas do coração de um Jesus unido, como era com aquela humanidade, adorei o Pai Eterno e agradeci-lhe pelo benefício que ele deu à humanidade toda, ao me dar seu Filho unigênito pela redenção de todos. Eu o adorava e agradeci em nome de todas as criaturas racionais, a quem então me declarei irmão. Eu garantia a eles desde o primeiro momento que tudo o que eu teria trabalhado e sofrido em todos os momentos da minha vida pretendia trabalhar e sofrer por eles e compensar isso com sua omissão e negligência. Após esse primeiro ato de adoração e ação de graças, eu perguntei ao eterno meu Pai uma graça particular para minha amada mãe. Eu pedi que cada vez que eu respirasse, enquanto residia em suas entranhas, o meu Pai aumentasse o seu grau de graça. E essa graça deveria recompensá-la nesta vida em 100 vezes mais, enquanto esse fôlego me era dado pelo sopro do seu coração mais puro. O Pai se dignou a me agradar e juntos fomos avisar minha amada mãe para que ela se regozije mais e tenha prazer em me receber como seu amado filho. Meu pai concordou em conceder esses presentes à minha mãe e eu, unido a ela, a minha alma com o Espírito de Maria, demos graças devidas e ele também lhe dei graças de minha mãe. De fato, desde que eu era Deus, meus agradecimentos eram muito valiosos, eram mais valiosos e, portanto, mais agradáveis ao meu pai. Naquelas angústias, uma estreiteza indescritível e, ao mesmo tempo, um deleite incomparável, sabendo que estava fazendo a vontade do meu Pai e que vivia no seio de uma criatura que eu tanto amava, em que encontrava todas as minhas delícias. Ofereci ao meu Pai a dor que sofri naquele estreito seio, na satisfação daquelas liberdades que tantos de meus irmãos teriam sofrido contra a vontade deles. Eu compartilhei a dor de muitos deles que teriam sido macerados, trancados, angustiados por meu amor. E então prometi a eles a minha assistência e a minha ajuda. Também ofereci ao meu pai a dor que sentia ao ser calado dentro do ventre de Maria, em reparação de tanta liberdade que as criaturas se apegam, andando pelo mundo em busca de entretenimentos, divertimentos ilegais que ofendem meu pai. Ofereci-o também aos religiosos e religiosas que, irritados com o cerco e com a rigidez de suas regras da vida, teriam abandonado e os difamado completamente. E destes eu sabia que havia muitos, e muitos teriam transgredido o recinto, seja por ações ou por desejos, suspirando por aquela liberdade vã e perniciosa, uma vez desprezada por eles, mas depois recordavam e ansiavam pelo relaxamento do espírito e pelo fervor perdido. Eu rezei ao meu Pai para que, em virtude de minha proximidade e angústia, ele se mostrasse propício e pronto para perdoá-los quando, tendo reconhecido o seu erro, eles gostariam de voltar ao fervor inicial e abraçar novamente as estreitezas do claustro e da observância regular. Além disso, ofereci essas angústias e dificuldades até a todos os criminosos, que, punidos pela justiça por seus erros, teriam se encontrado dentro de uma prisão acorrentados, com um espaço reduzido em um local escuro, amacetados e aglomerados. Orei ao Pai para que, em virtude de minha mente estreita, ele desse a cada um desses tanta graça que eles pudessem suportar o castigo com paciência em troca dos seus crimes. Meu pai aceitou todos esses meus pedidos e prometeu cumpri-los se por seu lado não houvesse recusa às inspirações divinas e que em sua santa graça, admitindo em seus corações obstinação e vingança contra aqueles que os punem com razão. Vi todas as criaturas que existiam no passado, os que estavam vivas no presente e aquelas que existiriam até o fim do mundo. Eu vi todas as suas ações e operações, tanto externas quanto interiores. Eu vi todos os pecados que foram cometidos, todos foram comprometidos e selados até o fim do mundo. Vi todas as suas imperfeições, defeitos, deficiências, negligências e má vontade no serviço de Deus e sofri por tudo. Senti dor e ofereci minha vida ao Pai com tudo que sofro nessas angústias e dificuldades. Valor infinito dos seus sofrimentos. Você, querida noiva, acreditará que minha vida no seio de Maria era de pouco mérito e pouco valor, porque era desprovida dos sofrimentos cruéis que sofri no curso da minha paixão.
Mas não. Saiba, filha, que era de tanto mérito e de tanto valor que com uma delas, do que passei no ventre virginal, valia o suficiente para satisfazer por todas as falhas, defeitos e imperfeições de todas as criaturas. E saiba que meu sofrimento foi tão grande nessa proximidade que um momento de sofrimento seria suficiente para resgatar mundos infinitos. Você pode entender, de alguma forma, se eu pensasse que uma vez que sou a palavra eterna e, portanto, verdadeiro Deus, não posso ser entendido nem compreendido. E como os próprios céus são apertados como minha habitação, você pode entender o sofrimento ao qual, como Deus e homem, me sujeitei a habitar com um corpo passível na pequena cela de um útero virginal, com toda a plenitude do conhecimento de um Deus imortal e de um homem passível e mortal. As penalidades dos sentidos como homem, tendo o uso perfeito da razão, senti em todos os meus sentidos uma punição indescritível. Por estar naquele estreito, útero virginal, era conveniente para mim manter todos os órgãos dos sentidos sem movimentos e posições, os olhos sempre fechados, a língua em silêncio contínuo e as mãos e os pés sempre imóveis, sem movimento e todo o corpo quase sempre na mesma posição. Ela foi a penalidade mais grave que alguém pode sofrer daquele que tem todo conhecimento perfeito e razão. Embora para outros, como aconteceu no caso de minha amada mãe, o uso da razão no ventre materno tenha sido previsto por meu pai. Minha mãe estava isenta de sofrer o castigo que naquele estreito poderia afligir seus sentidos. Para mim, no entanto, não havia essa isenção, porque meu pai queria que eu sofresse todas as dores que normalmente trazem tanta angústia e proximidade à natureza humana. Visão. Me encontrando em tanto sofrimento, eu ofereci ao meu pai a privação da visão, que foi muito dolorosa para mim, em troca das muitas falhas que toda a humanidade cometeu com esse sentido da visão. Vi, querida noiva, quantas curiosidades, quantos grandes pecados são cometidos com esse sentido. Senti a dor e o pesar pelas muitas ofensas que, com o uso dos olhos, foram feitos contra o meu pai. Frequentemente fazia com que caíssem lágrimas dos meus olhos e, embora fossem minúsculas, o valor delas, acompanhado pelo grande amor com as qual eu as espalhava, era tão grande que era suficiente para satisfazer a justiça divina, por todas as falhas que teriam cometido com os olhos as criaturas. Lágrimas, no entanto, que eu as espalhei sem barulho, sem fazer nenhum movimento. Orei também a meu pai essa virtude das lágrimas inocentes minhas, que se dignou a obter o presente de lágrimas de compulsão aos pecadores que as desejasse e que lhe haviam solicitado. E meu pai prometeu conceder prontamente a qualquer um que lhe pedisse de verdadeiro coração. De fato, foi o que aconteceu e ainda segue até hoje. Que tantos pecadores e até almas justas são dignas do presente das lágrimas, do dom das lágrimas. A primeira em troca de suas faltas e as segundas para merecer maior glória e consolo da vida eterna. Prometi isso aos meus discípulos quando lhes disse: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Orei também ao meu pai, que em virtude dessa dor que sentia à vista, privou-se de conceder tanta graça a todos aqueles que por meu amor queriam mortificar esse sentido, privando-se estes da razão de coisas vãs e curiosas, e também de coisas legítimas. Como é muito difícil mortificar esse sentido por causa da fraqueza humana. Para que isso seja feito com coragem, é necessário para isso uma graça particular. Pelo contrário, a fragilidade humana sempre aspira e deseja ver coisas novas e curiosas. Orei também para que ele desse força e virtude a todos os que seriam privados da razão, da visão, por causa de doenças e por seus elevados propósitos, para que eles sofressem essa privação e se resignarem à sua vontade e às suas disposições divinas. O Pai me deu tudo com toda a bondade e prontidão, prometendo-me uma graça e assistência especiais de um Pai amoroso, como Ele faz e se mostra para aqueles que com o amor de verdadeiros filhos se entregam a Ele. Verdadeiro Pai de misericórdia. Sabe, minha noiva, que quando eu fiz essas orações ao meu pai, todas aquelas criaturas cujos olhos teriam sofrido, e por quem eu orei e ofereci tantos presentes em minha mente, aqueles que chorariam, que permaneceriam sem visão, quem deveria mortificar os olhos, eu já os apresentava e os olhava um por um, e para cada um orava distintamente, de acordo com as necessidades deles, com o amor de um irmão que os amava e implorava a graça divina por eles.
Vi com minha infinita sabedoria também em todos aqueles desgraçados que com o uso desse sentido dos olhos teriam ofendido tanto meu pai, e que devido à sua dureza e obstinação eles nunca quiseram alterar. Por estes não pude obter as graças que obtive pelos outros, porque eles não quiseram aceitar as inspirações divinas e a graça divina. Eu olhei para eles com compaixão e orei ao Pai, que embora não quisessem tirar proveito de sua misericórdia e seus méritos, pelo menos ele não os punia com tanto rigor da justiça, como havia feito no passado com muitos, que por curiosidade, para ver o que eles não concordaram, havia recebido punições muito sérias. Isso aconteceu com a esposa de Ló e com muitos outros. Meu pai me concedeu isso, prometendo punir com bem menos severidade, em virtude de meus méritos e súplicas. De fato, os delinquentes, enquanto experimentam a promessa feita do meu pai a mim. Caso contrário, quantas estátuas de sal e castigos o mundo teria, ficando este cheio de curiosidades. Ouvindo a dor, sofri uma punição muito grande pelo sentido da audição, porque estando neste ambiente estreito, eu realmente não tinha isso. Eu só podia ouvir os suspiros ardentes que minha amada mãe me enviou do coração mais íntimo dela. Eu não sentia as doces conversas. Eu só sentia as doces conversas que ela teve comigo, falando comigo por dentro, com tanto amor e tanta graça, que meu coração estava cada vez mais fascinado e me pressionou a amá-la cada vez mais. Eu era, no entanto, desprovido de tudo mais, e essa privação me fez sentir pena de mim mesmo. Ofereci-o a meu pai em troca de tantos pecados relacionados ao ouvido, com tantas curiosidades, ouvindo tantos murmúrios, tantas palavras contra a minha lei, tantas obscenidades e tantas outras coisas inconvenientes que por muitos são ouvidos com prazer. Orei ao meu pai para perdoá-los, dar virtude e força àqueles que se mortificaram nesse sentido, fugindo das ocasiões, e comunicar-lhes o bom desejo de ouvir as coisas sagradas para sua maior glória. Orei para dar graça àqueles que permaneciam desprovidos do sentido da audição, para que sofressem de bom grado por seu amor em virtude do prazer e doçura que tive ao ouvir as doces conversas e suspiros da minha amada mãe. Orei ao Pai para que quisesse dar tanto consolo de espírito àqueles que ouviram de bom grado os santos discursos, e para garantir que, ouvindo as harmonias musicais, ele as criou com seu espírito para contemplar e desejar as coisas do céu. Então, pensando nas harmonias angélicas, ele teria consolado seu espírito e não teria permitido que seu coração permanecesse contaminado com todas essas coisas. Sem querer, eles ouviram contra a lei divina. Tudo o meu pai me prometeu, mas sempre com a condição de que houvesse armas para a cooperação de sua vontade. Vida interior de Jesus Cristo, por Monja Maria Cecília Bage. Continuação. Domínio de Jesus, domínio absoluto e subordinado. No entanto, desde que eu estava em carne mortal, ainda não havia tomado posse de minha humanidade, de tudo que o Pai havia me concedido. Embora tudo tenha sido dado a mim desde o primeiro momento da minha concepção, mas eu não tomei posse absoluta disso como homem, se não ressuscitasse. Por todo o tempo em que vivi na terra, em tudo o que fiz e ordenei, sempre busquei o consentimento do meu Pai. Embora eu pudesse dispensar graças e agir de maneira absolutamente autônoma, eu nunca o fiz. Mas sempre perguntei tudo ao meu Pai. Essa admiração foi tão agradável para ele e tão feliz que ele me deu tudo o que eu pedi, com uma mão grande. Ofereci-lhe essa submissão e reverência com tanta liberdade que meus irmãos aceitam querer viver à sua maneira e não querer se sujeitar à vontade de Deus. Eles querem ser árbitros de seus próprios desejos, senhores absolutos de si mesmos, enquanto, por razão da razão, devem estar sujeitos às ordens de Deus e aos decretos de Deus. Ele aceitou meu Pai com muita evidência, mostrou que estava satisfeito com tudo por causa desta minha oferta. A tal ponto é que cada um dos que atualmente não desejam viver como súditos, se depois voltarem as costas às ordens divinas e cumprirem todos os seus desejos, ele ainda estará sempre pronto a dispensá-los da graça necessária, para a graça necessária de poderem viver em tudo e em todo o assunto. Penalidade da língua.
Ofereci-lhe agora, então, o silêncio que durante os 9 meses eu pratiquei com minha língua, que nunca disse nenhuma palavra, embora tenha praticado esse silêncio mesmo na infância, que menos conversava com minha amada mãe. Mas, nos 9 meses, eu nunca usei o uso desse sentido, que mantive em constante silêncio, e este foi um grande castigo para mim. Pense, minha noiva, que desde que eu sou a eterna sabedoria, eu tive que ficar em silêncio. Que dor! Uma pessoa culta e eloquente não sofreria por ficar tantos meses sem pronunciar uma palavra? Seria insuportável. Considera que tipo de sofrimento que sofri por causa da sabedoria, da eloquência e erudição das criaturas, que é a maior tolice e ignorância em minha comparação. E, no entanto, sofri todo esse tormento e ofereci ao meu pai em satisfação de todas as falhas que os meus irmãos teriam cometido com esse sentido da língua. E como sabia que com esse sentido meu pai tinha que ficar muito ofendido, mais do que com todos os outros, orei com mais fervor e tentei aplacar o patamar da raiva e da indignação com a raça humana. Eu implorei que ele não apenas aceitasse a oferta que eu fiz a ele em satisfação de todas as falhas, mas além disso, ele se dignasse a dar tanta graça àqueles que eram ofendidos por seus vizinhos em reputação, por serem desonrados, insultados, caluniados, zombados e indignados. Eu implorei para que eles oferecessem tudo de bom grado por seu amor e imitação. Já que eu já sabia que tinha que permanecer tão ofendido por meus inimigos, além disso, implorei que ele desse graça a todos aqueles que teriam ficado mortificados com esse sentido, para que não apenas fugissem de sua ofensa, mas também evitassem falar de coisas ilegítimas e indiferentes. Além disso, por esse meu silêncio, em virtude dele, eu impeli a graça a todos os silenciosos, para poder observá-lo exatamente, especialmente aos homens e mulheres religiosos, para que, com a ajuda de Deus, eles pudessem vencer vitoriosos nisso. Quem tira grande vantagem desse sentido para derrubar os mais perfeitos e praticados em virtude? Quão difícil é para o homem mortificar-se e manter esse sentido da língua sob controle? Quanto o diabo luta para fazê-los se exercitar? Porque conhece muito bem o dano que advém da mortificação desse sentido, da grande compra que a pessoa faz com o uso dela. Uma linguagem solta e não mortificada é a ruína de uma cidade inteira. O inimigo infernal tira tanto proveito disso e faz vítimas às almas mais inocentes. Pelo uso disso, ele traz de volta muitas vitórias. Orei também para que meu pai mostrasse sua misericórdia àqueles que, tendo caído em muitos erros e cometido grandes pecados com excesso e o uso descontrolado da língua, haviam então as inspirações divinas com a graça de Deus seriam ajudados. E eu implorei ao Pai por aqueles desgraçados que não teriam ouvido as inspirações divinas e permaneceriam impenitentes em seus erros. E como aqueles que não queriam se corrigir de nenhuma maneira, ele se dignou ao menos adiar o castigo merecido e não os punir com tanto vigor, como costumava fazer antes de eu entrar no mundo. Assim, de fato, aconteceu com aquelas criancinhas que ridicularizavam o profeta Eliseu, que foram devoradas por leões, e muitos outros castigos severos que aconteceram com aqueles antes da minha vinda, que relaxaram a língua ao falar contra as ordens de Deus. Tudo meu pai me prometeu, declarando ser a partir de agora o Deus de misericórdia e não Deus mais da justiça, como havia sido no passado. De fato, veja, querida noiva, até que ponto ele se mostra apenas não só misericordioso e paciente com todos, mas também generoso e benigno para com aqueles que realmente se voltam para ele e o chamam para ajudar a vencer o inimigo e a superar os sentidos e as paixões. Veja quantas almas silenciosas houve no mundo desde depois da minha encarnação, quantas ordens religiosas foram instituídas onde o meu silêncio contínuo é observado. Tudo isso é fruto desse silêncio que eu, eterna sabedoria, mantive por 9 meses contínuos sem soltar um só suspiro. E é o fruto das minhas súplicas que fiz ao meu Pai. Veja quantos grandes pecadores existem no mundo que com sua linguagem os desfiguram com tantas blasfêmias, com tantos perjúrios, com tantos murmúrios, com tantas deduções, e no entanto você observa como pacientemente e bondosamente meu Pai os suporta. Sofrer essas ofensas como se tivessem sido cometidas contra ele. Tudo isso procede da promessa feita a mim enquanto vivia no útero como recompensa pelo meu silêncio. A importância do silêncio é tal que até os discípulos perfeitos raramente precisam falar, mesmo que sejam súditos bons, santos e edificantes.
Então implorei que ele se dignasse a falar aos corações daqueles que, mortificados por seu amor, se retiraram para a solidão e viveram em silêncio, e que ele se dignou a cumprir a promessa feita à alma solitária através da boca do profeta Oséias. Eu o conduzirei à solidão e falarei ao seu coração. O que mais você acha com essa solidão que significa, senão a observância de um fino silêncio rigoroso? Porque uma pessoa que observa o silêncio, mesmo estando na companhia de outras pessoas, absolutamente não é impedido de falar com o seu Deus. Você sente que sua mente, que não a solidão do corpo, mas a solidão do coração, isto é, o silêncio das criaturas, faz você ouvir a voz do Criador e faz você falar com Ele em sua mente e coração. Isso também meu Pai prometeu, de fato, está exercendo com aquelas que comprometeram a viver totalmente afastadas e vivem em solidão e em silêncio. Eles ouvem a voz divina, entendem melhor as inspirações de Deus e participam dos mistérios e segredos divinos. Você vê que isso acontece em tantas almas com as quais o Espírito Santo se dignou a falar em seus corações. Ele mostra coisas muito altas sobre os mistérios divinos que no passado não aconteceram facilmente. Meu Pai manteve a promessa feita a mim em todos os sentidos. Se o homem não experimentar coisas prodigiosas, não depende da generosidade e beneficência divinas, mas isso acontece por causa da sua indignidade e obstinação, porque não deseja se abrir às inspirações de Deus. Ele não quer obedecer aos preceitos de Deus e prefere viver à sua própria maneira, sem se mortificar nas suas paixões e seus sentidos, deixando-os livremente indisciplinados, onde o amor próprio e o perverso os levarão. Não é que meu Pai nem sempre esteja pronto a participar de toda a graça e ajuda necessária para obter vitória para todos os seus sentidos, especialmente a linguagem, que é tão perigosa e prejudicial, não apenas para si, mas também para o próximo. Uma língua ruim dói mais que uma espada afiada, porque dói e mata a alma, enquanto dói e mata apenas o corpo, que é muito mais baixo que a alma e nenhuma estima em comparação a isso. A pena do olfato. Mesmo para o olfato, senti minha dor, completamente desprovido de tudo que pudesse trazer prazer e alívio a esse sentido. Eu ofereço ao meu Pai todas as ofensas que ele recebeu de meus irmãos com esse sentido do olfato. E embora isso não seja tão prejudicial a fim de não ser uma ferramenta para pecar, ainda traz muito preconceito à alma, por muita delicadeza e outras maneiras pelas quais as criaturas ofendem seu Criador. O que não vou explicar para você, porque você não seria capaz de entendê-los. Eu lhes digo, porém, que aqueles que se mortificam nesse sentido adquirem muito mérito e sempre serão ajudados pela graça de Deus. Em virtude do que eu sofri e ofereci ao meu Pai, não acredite, querida noiva, que sofri apenas a privação desse sentido em todas as coisas que poderiam me recriar naturalmente, mas também me privou de provar aquele perfume muito doce que brilhava antes da minha humanidade unida à palavra, porque a virtude da divindade emitia um perfume muito doce do meu corpo. Embora ele não fosse compreendido por todos, ele sentiu, no entanto, a minha amada mãe, quando mais ou menos como eu queria que ela fosse privada dela, para que ela se mortificasse e assim a fizesse comprar mais méritos. Renunciei à complacência e o prazer que poderiam trazer à minha humanidade, querendo ser completamente desprovido de qualquer consolo para pagar as dívidas com meus irmãos, com isso satisfazer a justiça divina, com os meus mesmos sentidos com que os meus irmãos me irritavam. Em virtude, digo que o perfume que veio da minha humanidade era tão grande, tão doce, que recriava as almas daqueles que eram dignos de senti-lo. Essas eram as almas justas e inocentes, que não sentiam isso com o sentido do corpo, mas com o sentido da alma. Eu as atrairei para mim e levarei ao deserto e falarei ao seu coração. Por causa da doçura daquele perfume, elas correram para mim. Como você sentirá que na minha infância crianças inocentes estavam ao meu redor, porque sua alma era atraída pelo cheiro doce. Os adolescentes me amavam muito e corriam para mim pela fragrância do perfume que sentiam. Como almas inocentes, as almas dos justos então sentiam isso com o cheiro espiritual, e isso visava que eles viessem a mim e me amassem. Havia também alguns que, intoxicados e recriados pelo odor doce, chegaram a entender minha divindade unida à natureza humana e confessaram e me adoraram como verdadeiro filho de Deus. Assim foram os reis magos, o velho Simeão, a Ana, a profetisa, e todos os outros que falarei com você no devido tempo. Por enquanto, eu digo a você que me privou
completamente de sentir aquele cheiro agradecido e doce que saía da minha própria humanidade. Fiz isso como lhe disse acima, ou seja, com desconto de todas as ofensas que meus irmãos teriam cometido com o cheiro. Não acredite, minha noiva, que este perfume era um perfume simples, que de uma essência que trouxe apenas um prazer. Era um perfume misto de vários bálsamos agradáveis e doces que emanava da minha divindade. A divindade emanava seu cheiro doce e todas as minhas virtudes davam a deles, as quais, juntamente com o perfume que dava a divindade, formavam um único perfume. E este perfume era tão forte que, se uma criatura tivesse entendido com o cheiro corporal, teria sido absorvido para um paraíso de delícias. Mas disso foi favorecida apenas minha querida mãe, que muitas vezes era confortada por meu pai para que a alma não expirasse com tanta fragrância. Mas para todas as outras criaturas eu mantive assim escondido, porque sabia que isso era complacência e vontade do meu pai. Vida interior de nosso Senhor Jesus Cristo, por Monja Maria Cecília Baige. Continuação. A pena dos membros. Portanto, enquanto eu estava no ventre de minha mãe, completamente desprovido de todo sentido, ou seja, do uso deles, também me senti angustiado por não conseguir fazer nenhum movimento com as mãos e os pés cruzados, sem nunca movê-los. Eu ofereci esse castigo a meu pai na satisfação de tantas e graves ofensas que ele recebeu de toda a raça humana com esses membros. Vi muito bem todas as falhas que os meus irmãos cometeram com eles. Eu os assisti um por um. Eu considerei todos os passos, todos os movimentos. Senti uma grande dor ao ver as ofensas que eles fizeram à bondade divina. Isso lhes concedeu o uso dos sentidos e dos membros para que pudessem usá-los para o seu próprio bem, para a maior glória de Deus. Mas eles fizeram o oposto, usando-os em detrimento e desonra ao meu pai. Também ofereci a ele essa dor intensa que eu senti, para a satisfação de todos os defeitos que cometeram com esses membros e com todos os seus sentidos. Meu pai ficou satisfeito com isso e mostrou-se pronto a perdoar cada vez que aqueles o apelavam com dor por suas ofensas. Eu implorei que ele se dignasse a dar a todos tanta graça e virtude de conversão, impedi-los com sua luz divina e com inspirações e direcionar seus passos e suas obras à perfeição. De todas essas coisas meu pai ficou satisfeito, como na verdade ele demonstra continuamente. E é apenas a dureza e a obstinação da má vontade do homem que não dão origem à graça divina. Para a fragrância e seus aromas são inebriantes, a fragrância é seu nome. Por esse motivo, as meninas jovens amam você, que ele trabalhe nela, porque o homem a recusa quando concorda com seus desejos e inclinações perversos, e assim satisfaz sua vontade, não a de Deus. Com isso, lança a graça divina de sua alma para fora, obscurecendo a luz que o Pai concede-lhes, com a razão perversas que sugerem suas paixões e as cegueiras de sua mente. Também orei ao meu Pai para dar tanta graça àqueles que ficaram sem esses membros para elevados propósitos, e por aqueles que foram atingidos por males graves por disposição divina, para que pudessem sofrer pacientemente tudo o que neles teriam permitido. Eu implorei que ele desse tanta graça àqueles que o utilizariam para sua maior glória e para cumprir a vontade divina, e com eles foram mortificados no exercício da virtude. Meu pai ficou satisfeito com tudo, de fato. Meu pai ficou satisfeito com tudo e, de fato, você vê que todos aqueles que realmente desejam esperar pela virtude e mortificação são assistidos e ajudados pela graça divina. E de uma maneira especial e admirável, assim, mesmo eles que são privados desses sentidos ou são atormentados por males físicos, nesses membros,
ou nos sentidos, você vê que ele sofre tudo com paciência e resignação. Tudo, querida noiva, é fruto das minhas orações, e somente aqueles que desesperadamente não desejam se submeter ao divino permanecerão excluídos e expulsarão abertamente a graça e a inspiração divinas de suas almas através do pecado mortal. Estes são os atormentados, quando seria bom que eles sofressem o que meu pai dispõe, mas devido à sua vontade e desespero rebeldes, eles começam a sentir a vida atual um inferno antecipado, que poderia escapar com o esquecimento das disposições divinas e da vontade divina. Sofri um castigo inexprimível por esses, visto que tudo o que eu tinha e todas as orações que eu fazia era inútil para eles. Eu olhei para eles com compaixão, mas esses olhares e essa compaixão eram inúteis, porque eles não queriam desistir de continuar a reclamação de que seus membros estavam lhes faltando, e a sua angústia, eles faziam dela um inferno na terra. Não agradeciam a meu pai pela vida, não sabiam colaborar para que a graça de Deus continuasse permanente neles. E a obstinação de continuar ofendendo a Deus e renunciando às graças era obstinada e contínua. Como fez a cidade de Jerusalém. Embora eu tenha derramado lágrimas de tristeza por sua ruína, eles não fizeram nada de bom, pois assim desejou sua obstinação. Pena do gosto. Também senti dor pela privação do gosto, e embora tenha sofrido o tempo todo da minha vida, privando-me completamente de provar todas as coisas que trazem prazer e sentido, no entanto, estar no útero materno foi mais sensível a essa dor, porque então eu também era privado daquele alimento que deveria ter me alimentado. Embora minha humanidade teria recebido a nutrição necessária e muito limitada de minha amada mãe, não fiquei satisfeito com nenhuma tristeza, porque ela pertencia à humanidade comum como nas outras crianças. Mas ele gostou do meu espírito ao receber aquela comida tão pura e delicada que deu ao meu corpo material para se formar e crescer, e ganhou com um alimento tão agradável para mim por sua pureza e inocência. Eu ofereci este castigo e essa privação que eu tinha na minha humanidade, até o gosto que eu tinha pela minha alma. A dor que a humanidade sentiu foi a oferta de todas as ofensas que, por causa desse paladar, meu pai recebeu de todos os meus irmãos. E como essas ofensas eram muitas e muito graves, eu me ofereci ao pai desde então, dizendo a ele que queria me privar completamente durante todo o tempo da minha vida de todas as coisas que poderiam ter me trazido algum prazer. Na verdade, propus me privar também do sustento necessário, como de fato você sentirá na história, onde muitas vezes sofri fome e sede, privando-me daquela comida que me foi oferecida por minha amada mãe e outros. Meu pai aceitou todas essas ofertas e mostrou-se apaziguado para com o pecador, porque era muito mais o mérito de todas essas minhas ofertas do que o retorno de todas as ofensas que ele teria recebido dos meus irmãos. Embora fossem muitas e muito sérias, ofereci então o prazer que meu espírito sentiu ao receber a comida de minha amada mãe. Em pé em seu ventre virginal, eu implorei a ele que, por aquele gosto que sentia, ele teve o prazer de dar tanta graça àqueles que queriam mortificar-se desse sentido. E eles teriam sido privados por seu medo e amor de desfrutar daquelas coisas que o teria ofendido por causa da quantidade, uma vez que esse sentido exige cada vez mais e nunca satisfeito. Mas não apenas, eles também teriam se privado daquelas coisas que, com medida e ofensa, podem ser provadas. Eu implorei que ele sentisse uma gota daquele gosto. Com meu espírito, sentiu quando recebi a comida de minha amada mãe, e de fato meu pai ficou satisfeito. E você vê com esse gosto já o experimenta em seu espírito aqueles que se mortificam nesse sentido. De fato, quando se privam de provar coisas que trazem prazer ao paladar, sentem mais conforto em sua alma daqueles que não sentem aqueles que satisfazem plenamente nesse sentido, tão prejudiciais ao espírito. Saiba, minha noiva, que todas aquelas almas que você vê tão mortificadas, que fizeram e fazem tanta penitência e que viveram apenas de ervas e outros alimentos pouco atraentes, me devem isso. Tudo foi fruto dos meus sofrimentos e todos receberam de meu Pai a graça de poder fazê-lo em virtude de minhas orações. Então vi, minha querida noiva, todos aqueles que teriam ficado mortificados e todos os que teriam feito penitência, e fiquei satisfeito com eles.
pela glória do meu Pai, por sua exaltação e pelo mérito que teriam adquirido, quanto mais sentia, pois via que todo era em virtude da minha mortificação e como recompensa pela minha dor. Destes elogiei ao meu Pai, agradecendo sua infinita misericórdia e bondade, e olhei para essas almas com amor, como queridos irmãos que queriam me imitar e seguir meus exemplos. Com isso, impliquei maior graça a eles. Então, eu olhei para aquelas almas infelizes que, dedicadas ao gosto e satisfação de seus sentidos, eles não se importaram em perder a graça divina e, vendo-os tão teimosos do mal, senti uma grande dor, ainda mais porque eu estava satisfeito com eles. Mas eles não teriam aproveitado essa satisfação de maneira alguma, permitindo por sua própria culpa que não fariam bem o que eu havia feito por eles. Dores e alegrias. O que senti nesse sentido, senti também em todos os outros, e todos unidos, meus sentidos trouxeram grande dor ao meu espírito, mas a dor que meus irmãos me deram me doeram mais. O que com todos os sentidos ofenderam meu Pai não tirou proveito de tudo que eu tinha e trabalhei para eles, mas me trouxe algum consolo ver que muitos teriam se valido dos meus sofrimentos e méritos, e em virtude deles me imitavam. Eles teriam sido mortificados e progredidos em virtude e perfeição. Vendo sua boa vontade e correspondência com minha graça, comprometi a amá-los mais e implorar por eles maior graça e força para que pudessem perseverar na bondade e adquirir mais méritos pela vida eterna. Descanso da noite. Depois de todos esses atos de súplicas e ofertas que eu lhes disse, a minha humanidade descansou um pouco. Embora pareça que nesse estado não haja capacidade para dormir nem nada, porque a criatura, quando está no útero materno, não é capaz de nada, permanecendo com um corpo sem vida, completamente ignorante e inconsciente. Mas não era assim comigo. O mesmo ocorre com a noção de tempo científico. Hoje, ninguém pensa mais a vida intrauterina. Eu vivia naquela proximidade como uma criança desprovida de inteligência, do uso da razão e de todos os sentidos, mas apenas aparentemente. Mas ali eu era um homem verdadeiro. Eu usava o meu pleno uso da razão e sou Deus imortal, portanto, eu era capaz de tudo ali, tanto de dor quanto de alegria, como se estivesse fora. Ele, portanto, levou à minha humanidade à noite um pouco de descanso, enquanto meu espírito unido à palavra desfrutava da divindade. Eu contemplei as perfeições divinas, grandeza, poder, bondade, misericórdia, amor, condescendência, sabedoria, longanimidade, magnificência, riqueza, nobreza, domínio, soberania, governo e todas as outras virtudes e perfeições divinas. Em gozo, esse gozo aconteceu assim. A humanidade foi privada de todos esses gozos, porque estava destinada a sofrer sempre e ser privada de todas as coisas que poderiam trazer alívio e consolo. Embora a minha humanidade estivesse unida à divindade, no entanto, na hora do sono, permaneceu desprovida de todos os sentidos, e o espírito se retirou para participar de seus consolos. Minha alma desfrutava da contemplação das perfeições divinas e, unida à palavra, desfrutava duplamente, porque também participava de uma excelente graça. Eu louvei ao Pai Eterno, que ampliou sua infinita misericórdia e bondade ao se dignar a criar uma alma tão sublime, repleta de tantas virtudes, méritos e perfeições, e depois uni-la tão perfeitamente à palavra etérea, física, emergindo. Aqui a alma, unida à palavra, louvou e abençoou e agradeceu ao Pai Eterno que ele estava sendo contemplado. A palavra eterna desfrutou de todas as perfeições de Deus, que eu lhes disse acima. Ele imediatamente e perfeitamente gostou por si só, sendo também um Deus eterno, imortal e impassível. Embora eu estivesse unido à natureza humana e, portanto, neste menor ao Pai, desfrutei como filho desfruta das riquezas, honras e grandezas de seu Pai e como herdeiro e mestre. No entanto, sendo filho, ele tem domínio com certa submissão ao Pai, e se quisesse descartá-lo à sua maneira, seu Pai perdoaria seus desejos, embora ele tivesse o direito de filho. Se a criança quisesse descartá-lo, imploraria ao Pai, e este benigno e amoroso consentiria voluntariamente em suas perguntas. Agora, dessa maneira, desfrutei e dispus os bens do meu Pai, e o elogiei e o engrandeci. E a palavra unida à alma, desfrutada como uma, eles estavam tão perfeitamente unidos que a palavra era a mesma com a alma. Nesse prazer passamos horas, mas voltamos aos sentidos apropriados da humanidade. A alma permaneceu desprovida desse prazer e bem-aventurança que possuía. Ao contrário, ele desfrutou com mais perfeição quando a humanidade foi privada dos sentidos durante o descanso, necessária para seu apoio e crescimento.
No entanto, eu não negligenciei minha querida noiva a oferecer meu pai o sono ou o descanso que eu tomei, o que foi completamente santificado. Eu implorei que ele se dignasse, em virtude disso, a santificar os descansos noturnos de todos os meus irmãos. E ele não permitiria que eles fossem surpreendidos e molestados naquelas horas por inimigos infernais, que nessas horas e nessas ocasiões, mais do que nunca, querem expressar seu ódio contra o povo dos meus irmãos e contra Deus. Eles os tentam para o mal, perturbando suas mentes, obscurecendo seu intelecto e pervertendo sua vontade. Eles facilmente os atraem para consentir com o pecado que eles incitaram. Nisso, como em tudo satisfeito com meu pai, prometendo ter a todos os meus irmãos uma assistência especial nestas horas de sono, para que o inimigo fosse derrotado, não pudesse executar seus maus desígnios durante o seu descanso. Isso acontece, porém, toda vez que ele se propõe a não consentir com as sugestões e os ataques do inimigo infernal, e que com um espírito verdadeiramente determinado renunciam a tudo que o diabo lhes excita do mal, portanto, por sugestões quanto por ações. Certamente, ele traz de volta a gloriosa vitória daqueles que se confiam à graça e à assistência divinas e não se comporta como faz muitos, que dão ao inimigo pecados, demorando para discutir com ele, dando ao inimigo a oportunidade de tentá-los, então eles, sendo privados de força por terem sujeitado a graça de Deus, por terem rejeitado a graça de Deus, permanecem derrotados e vencidos pelo diabo. Advertência ao escritor. Não se surpreenda, querida noiva, se sua mente há alguma dúvida sobre o que eu lhe disse até agora, como algo completamente desconhecido para você. O inimigo da raça humana se esforça para despertar em sua mente muitas dúvidas, para tornar chato o trabalho que você iniciou por minha ordem. Com isso, ele gostaria de perturbar sua paz e a serenidade do teu espírito, que você gosta de escrever tanto quanto eu. Apenas por minha bondade e misericórdia que me digno participar. Seja forte e constante, portanto, tirando tudo o que este trabalho sugere para você, e certamente acredite no que me é sugerido, pois sou verdade infalível, e nem sei e nem posso mentir. Livro A Vida Interior de Senhor Jesus Cristo, escrito por Monja Maria Cecília Bage, continuação, Cognição da Virgem. Antes de encerrar este capítulo, você deve saber que minha mãe, mais amada, já foi informada de tudo o que eu sofria, quando o Pai Eterno a escolheu para ser minha mãe. Ele lhe deu tanta luz e conhecimento que ela viu e previu todos os meus sofrimentos. Do núncio celestial que enviou meu pai a ela foi claramente informada de tudo. Assim, ela, iluminada com um desejo agudo de me imitar, de se assemelhar a mim mais perfeitamente, implorou ao Pai que a fizesse sentir todos os sofrimentos que eu senti em minha humanidade, na medida em que pudesse suportar sua capacidade. Depois ela foi totalmente consolada, e assim sofri muito nas entranhas da minha mãe. Ela também sofreu uma parte, porque ela sentia em seu próprio corpo a privação de todas as coisas que me faltavam. Embora o ato e o movimento de seus próprios sentidos corporais permanecessem livres a ela, ela ainda sentia a dor da privação por causa da minha, porque estando dentro de suas entranhas eu estava tão intimamente unido a ela que parecia que éramos um somente. Pena e súplica de Jesus. Senti a dor que minha mãe inocente sofreu, e isso me causou também um aumento da minha dor. Ofereci ao meu pai e eu implorei que ele desse virtude e graça a todas as almas inocentes que sofrem, para se tornarem como eu, me imitando. O Pai ficou muito satisfeito com isso e me prometeu uma graça superabundante para todas essas almas. De fato, para eles, tenho cuidado mais especial e a proteção particular, declarando recompensar seus sofrimentos com uma imensa glória e aceitá-los e recebê-los com toda aquela satisfação que é própria da sua infinita bondade e condescendência. Quanto minha mãe mediou nesses sofrimentos, vou lhe contar em breve. Exortação à noiva. O que agora quero lhe dizer é que você tenta me imitar no que lhe mostrei neste capítulo. Você fará isso privando-se de todas as coisas que podem trazer satisfação aos seus sentidos. Não apenas satisfação pelo que diz de respeito às coisas pecaminosas, mas também aquelas que parecem legítimas e sem nenhuma ofensa.
Porque como você me imitaria se você apenas se privasse daquelas e não dessas? Enquanto já sabe o quanto eu me mortifiquei nelas, permanecendo inteiramente desprovido de amor ao homem, para satisfazer suas dívidas, então você deve me imitar nisso e no que diz respeito à sua condição. E quanto mais você deve fazê-lo, porque com isso você me imita. Seu cônjuge, então, o crédito será todo seu e será descontado nos seus pecados, porque eu reprovo isso para você, não tendo essa necessidade para mim. Portanto, o mérito era tudo para quem pode suportá-lo, embora soubesse que era patético por meus irmãos ingratos e também por rebeldes e inimigos. Mesmo assim, o fiz de bom grado e com perfeita resignação ao meu Pai. Imita-me nesta, querida noiva, oferecendo os seus sofrimentos e mortificações ao Pai, unidos com aqueles que eu carrego e com os meus méritos, e assim ganharão valor para todas as almas que são privadas da graça divina, estando em pecado, e também para todos aqueles que você conhece que são contra você. Por estes, ore com mais fervor e ofereça suas obras de penitência com mais vontade. Assim você dará satisfação ao meu Pai e a mim, e sempre receberá maior graça e virtude. Desejo e repugnância de Jesus. Já que o tempo da gestação já passou e tendo que entrar na luz e viver fora dessa angústia, eu vi agitado-me pelo desejo e pela repugnância. Eu queria sair para a luz e começar a sofrer mais pela salvação da raça humana. Mas, no entanto, os sofrimentos, muitos que ele me viu preparados para mim, eram repugnantes para a minha humanidade. Eu queria sair daquelas angústias e, ao mesmo tempo, sentir pena de deixar aquele jardim de infância que era tão aceitável para mim. Entre a repugnância, o medo e o desejo de sofrer mais e fazer a vontade do Pai, me vi aflito e angustiado. Eu ofereci tudo isso ao meu Pai pelos meus irmãos que se encontravam em circunstâncias semelhantes, pelos eventos que eles viviam neste exílio, e pedi que ele lhes desse graça e virtude para poder escolher tudo o que era do seu prazer e vontade por sua maior glória e proveito deles. Saiba, querida noiva, que nesses 9 meses em que vivi no ventre materno, essa era a minha ocupação interior. Não havia capacidade de fazer nada externamente, apenas interiormente operava, como para a humanidade, como eu disse nesse capítulo. Parece-lhe que o que eu narrei aqui é muito pouco durante todo o período dos 9 meses, mas saiba, querida noiva, que minhas orações, súplicas e ofertas que fiz ao Pai não eram como as suas, nem como a dos outros religiosos. Para você, algumas horas de oração parecem muito, e pelas poucas súplicas e ofertas que você faz, você parece ter satisfeito tudo. Pense, querida noiva, que se os santos passassem não apenas horas, mas dias em oração, em súplicas ao Pai, sem nem perceber, pense na rapidez com que o tempo em que eu estava lidando com meu Pai, de uma maneira mais agradável do que todos os outros, desde que sou um filho unigênito e intimamente unido a Ele. Todos esses atos que eu lhe contei, eu renovei de vez em quando, porque toda vez que os repetia, dava grande prazer ao Pai e adquiria mais mérito e graça para meus irmãos. E eu sempre tentei trabalhar para eles e o que era mais vantajoso para eles, porque em todas as minhas obras a redenção deles era mais importante. Disso, muitas vezes raciocinei com o meu Pai. Consolação e amargura. Aqui, querida noiva, quanto eu trabalhei em meu interior enquanto vivia no ventre da minha mãe e quanto carrego. Saiba que trabalhei com alegria e fé, de boa vontade para a salvação da raça humana e para a glória do meu Pai. Mas como não tinha consolo que não fosse cheio de amargura, fiquei amargurado em ver meu amor tão pouco correspondido e com um pouco lucro que meus irmãos teriam com o que paguei e trabalhei por eles, conseguindo enriquecer-se com imensos tesouros. Fazendo uso dos meus méritos, eles não fizeram por culpa e negligência. Eu lhes digo tudo isso agora, reservando o resto para o próximo capítulo.